Atendendo a pedidos, hoje nós vamos fazer o vídeo falando sobre o principal astro desse canal, ou seja, Stark Antônio Bombril Fofão. O Stark tem esse nome porque ele é filho do Fofão e da Bombril, que são dois cães russos. Então, se a gente for falar do Stark, é importante que a gente fale então da origem da raça dele, que é lá da região da Rússia, da região do Cáucaso, né? Se vocês não sabem, o nome da raça dele é Pastor do Cáucaso. O Cáucaso é uma região que fica entre a Europa Oriental e entre a Ásia Ocidental, entre o Mar Cáspio e entre o Mar Negro. Sim, entre esses lugares. Entre o Turcomenistão, perto da Turquia, perto da Romênia e também perto da Geórgia, que acabou sendo a pátria oficial dessa raça. Essa região na Idade Média, ela sofreu constantes ataques dos muçulmanos. E esse cão aqui, ele era muito usado para guardar e proteger os vilarejos e os castelos da região contra os ataques dos muçulmanos. Então ele foi um dos primeiros cães cruzados. Cruzados não no sentido de cruzar, mas cruzados no sentido de cruzada. Além de servir como cão de guerra e proteção das grandes propriedades, o pastor do Cáucaso, desde aquela época, ele era utilizado como cão de guarda de rebanhos. Presta atenção que apesar do nome Pastor do Cáucaso, ele não é um pastor. Ele era um cão de guarda de rebanhos, é uma coisa muito diferente. Ele não organiza o rebanho, ele acompanha o rebanho e fica de olho se tem algum sinal de algum predador, tipo urso, lobo, alguma coisa assim, algum animal grande. E o trabalho do cão de guarda de rebanho, o que é conhecido hoje em dia como LGD, Livestock Guardian Dogs, é simples, ele simplesmente fareja ou percebe por audição a presença do predador, que pode ser um lobo, um urso ou algo assim desse estilo, e vai até o lugar onde está o lobo e o urso antes que ele chegue no rebanho. Geralmente eles vão em grupos de 3 a 4 cães e expulsam o predador ou então matam mesmo e resolvem a parada. Ou seja, o bicho já era muito ignorante desde aquela época. Tem uma coisa que se costuma falar sobre cães, é que o cão é um lobo infantilizado. Isso é verdade. A evolução fez com que o lobo que se aproximou do homem, ele começasse a ver o homem como o líder da matilha, ou quase como um pai, e ele age às vezes meio como um filhote com o homem. E isso é o que acontece com o cão hoje em dia. Ele é um lobo infantilizado. Só que algumas raças, elas são tão ainda próximas de sua versão primitiva, aquela coisa mais pura, com menos misturas e menos influência da mão do homem no comportamento, que elas acabam ficando bem pouco infantilizadas. É o caso, por exemplo, de raças como o Pastor do Cáucaso, como o Alabai, como o Kangal, todos dessa mesma região. E também tem uma outra raça que vocês devem conhecer, uma mais popular, ela é japonesa, é o Akita. Repara como esses cães todos, essas raças que eu falei, não são brincalhonas. Eles não são lobos assim tão infantilizados. Eles brincam de vez em quando, mas não muito. Eles são cães muito sérios, muito compenetrados, muito preocupados com a segurança da propriedade em que eles ficam. Esse é o caso do Pastor do Cáucaso. Ele não brinca em serviço, ele está sempre alerta. Outra característica interessante do comportamento dele é que ele, assim como os galgos, é um cão muito independente. Ele tem a noção do que ele acha que é importante, o que é urgente e o que não é. E isso muitas vezes independe da vontade do dono. Para pensar. Esse cão, ele abandona o rebanho, abandona o pastor e vai, de repente, a quilômetros de distância de onde está o dono dele, para resolver a parada com um urso ou com um lobo. Então ele vai lá brigar com o urso e com o lobo, longe do dono. Ele não ouve nenhuma ordem do dono para saber como é melhor atacar ou não. Ele decide tudo sozinho. E é uma briga de vida ou morte. Numa briga de vida ou morte, ele decide o que é melhor sozinho. Ou seja, ele desenvolve uma autoconfiança e uma independência únicas nas raças de cães. Porque ele independe do dono para tomar a decisão mais importante que pode significar a vida ou a morte dele. O bicho é brabo. Normalmente os pastores dessa região eram um povo muito empobrecido, eles não tinham assim toda aquela comida sobrando e tal.
Então, o que eles faziam? O cachorro trabalhava para eles durante o dia inteiro e no final do dia eles davam de vez em quando um resto de comida. Então, assim, eles não davam muita comida, não tinha fartura, não tinha abundância para o cachorro, não tinha ração, era medieval. Então, o que ele fazia? O cachorro sabia que ele precisava completar a refeição do dia, né? As proteínas, os lipídios, os glicídios e as vitaminas e os sais minerais necessários para manter o corpãozão dele. Então o que eles faziam? Esses cães, quando o dono se retirava para casa e ia dormir e anoitecia, esses cães se organizavam em grupos sozinhos e iam caçar pequenos animais, tipo lebres, né? Esquilos, pequenos roedores, né? É por isso que hoje, quando você adquire um pastor do Cáucaso, uma das principais ordens que vem no manual é assim: não tenha animais pequenos, porque ele ainda tem esse instinto de caçar animais pequenos. Ou seja, gato, chihuahua, coelho, pincher, essas coisas aí estão proibidas, senão o bichinho vai ter um final terrível. Além dos pastores das regiões agrícolas, o pastor do Cáucaso ele era muito criado também por monges, e era também usado pela nobreza da região para caçar javalis. Os monges foram que mantiveram a pureza da raça, o estilo da raça, o corpo dela durante séculos. Eles ficavam em mosteiros. Até hoje, eles são criados por monges em algumas regiões da Geórgia. Ele virou o cão nacional da Geórgia. E ele despertou o amor em um outro cidadão da Geórgia, um outro cara que nasceu na Geórgia. Ele tinha o pastor do Cáucaso como o cão preferido dele. Quem é esse cidadão? Um tal de Joseph Stalin. Já ouviu falar? Nos anos 30, o Stalin levou o cão compatriota dele, o cão patriota, para a Rússia. E onde que ele ficou mais? Principalmente nas instalações do exército na Sibéria. Ele era usado para tomar conta dos gulags, para impedir que os prisioneiros escapassem. O bicho era feroz, o bicho... Bom, você ia querer escapar e cair nas bocas de um guardião de gulag? Eu não. Com o tempo, esse cão também foi adotado por outros países do leste europeu que estavam sob a influência da União Soviética. Por exemplo, eles eram os cães usados para patrulhar em frente ao Muro de Berlim, do lado, claro, da Europa Oriental, dos comunistas. Quando o Muro de Berlim caiu, o que aconteceu? Esses cães perderam a serventia. E aí eles foram adotados, muitos deles foram adotados por famílias da Alemanha Ocidental. Foi aí que o Ocidente começou a ter os primeiros contatos com essa raça. A gente não sabia nada do pastor do Cáucaso até essa época. Hoje a Rússia ainda se destaca como um dos principais criadores dessa raça. Inclusive foi de lá que vieram os pais do Stark, a Bombril e o Fofão. Como eu disse lá atrás com essa história de que o cão é um lobo infantilizado e que o pastor do Cáucaso tem muito mais de lobo do que de infantilizado, o Stark também é desse jeito. Ele é um cachorro muito sério, muito compenetrado, muito pronto para fazer o trabalho dele, que é o trabalho de guarda, o trabalho de intimidação. Tanto é que quando aparece alguma pessoa do outro lado da rua, pode ser um velhinho, pode ser um bebê, ele dá um escândalo como se fosse uma horda de visigodos que estivesse tentando invadir aqui a casa. Ele uiva bastante, como eu falo, principalmente quando ele está meio irritado ou chateado, ou tentando responder a conversa de um cachorro do bairro. Ele, como todos da raça, também ele encara meio como que 500 metros ao redor, um raio de 500 metros ao redor da propriedade, ele ainda acha que é dele. Então é verdade, passa o caminhão do lixo, passa o carteiro, etc. Ele dá um escândalo como se a propriedade tivesse sido invadida. É um tremendo cão de guarda, mas eu não acredito que seja um cão para donos de primeira viagem. Eu crio cães grandes desde os anos 80. Meu primeiro cachorro grande foi um fila brasileiro. Então, assim, eu tenho um pouquinho mais de experiência para lidar com esses cães de temperamento forte e mesmo assim ainda me atrapalha um pouco. Então, eu não recomendo para donos de primeira viagem. Apesar disso tudo, ele tem um lado que é muito carinhoso, muito fofo, muito ursão fofão. Ele é muito dado, ele gosta de colo. Uma coisa que não é comum em cães grandes é gostar de abraço. O cachorro grande ele acha que está sendo dominado, que é uma tentativa de dominação. No caso do Stark, por incrível que pareça, não. Ele adora ser abraçado, ele vem e pede abraço, pede carinho.
ele pede cafuné, ele gosta de deitar no colo, ele ignora o tamanho e o peso de quase 80 quilos dele. Então assim, é um cachorro que é grande, é um cachorro que é muito dócil com quem é da família, ele vê a gente como rebanho mesmo e quer proteger esse rebanho a todo custo. E ele é implacável com quem vem de fora. No caso do Stark, tem um componente a mais, porque a mãe dele era muito brava e ele puxou a mãe dele. O pai dele, ele aceita outras pessoas que vêm e demonstram que são amigas. O Stark não, ele não quer nem saber. Qualquer pessoa que não seja conhecida dele, ele não recebe bem e tem mais. Se a pessoa tenta forçar a intimidade, falando com vozinha de bebê, tentando fazer carinho, caretinha, aí ele fica mais puto ainda. Eu não sei porquê, ele se irrita demais com tentativa de intimidade forçada. Outra curiosidade do Stark é que ele odeia todo e qualquer animal que apareça na frente dele. Pode ser um chihuahua no shopping, pode ser um outro cachorro na rua, dentro da casa dele. O Stark é implacável, ele quer destruir aquele bicho. Ele fica puto até quando vê cavalos em minissérie na TV, então é sempre perigoso. Sempre que eu coloco ele na sala de TV para assistir um filme comigo, eu tento me certificar de que não vai ter um animal lá, porque se tiver um animal, eu não estou brincando, corre o risco dele destruir a TV. Os únicos outros animais que eu vejo ele gostar e tolerar são o Alfredo, eu não sei porquê, só o Alfredo. Graças a Deus, pelo menos um aqui em casa, né? E uma raposa. Eu não entendi direito, mas ele não latiu para essa raposa. Também era tão fofa, né? Outra coisa interessante do Stark é que ele detesta ser fotografado. Ele, apesar de ser tão bonito e ser tão galã, ele só sai bem nas fotos se ele não repara que está sendo fotografado. Se ele percebe que tem um celular apontando para ele, meu Deus do céu, acaba tudo, vira um drama. Ele abaixa a cabeça, ele esconde a cabeça. Teve até uma vez em que ele não tinha onde esconder a cabeça, ele não tinha como abaixar a cabeça, sabe o que ele fez? Fechou os olhos. Uma outra coisa que é impressionante no pastor do Cáucaso, além do tamanho, é a inteligência. E é uma coisa que já se diz, né? Quem conhece cachorro sabe. Se tem pastor no nome, essa raça tem grande chance de ser muito inteligente. Eu mesmo, quando o Stark acabou de chegar em casa, a primeira coisa que eu fiz foi chamar um adestrador. O adestrador deu a primeira volta com ele para conhecer o cachorro, etc. E quando terminou ele estava impressionado. Ele falou, rapaz, não é normal esse cachorro com... o comando repetido uma vez ou duas no máximo, ele já entendeu o que eu quero, ele já responde bem. Peraí, sai aqui, senta, senta, muito bem, toca aqui, muito bem, ó, biscoitinho pra você, se você adivinhar onde tá, você vai ganhar, tá? Em que mão que tá? Aê! Uma coisa que as pessoas me perguntam muito sobre o Stark é se ele não passa calor demais aqui no Brasil, né, nos trópicos, vindo da Rússia e daquela região do Cáucaso. E a resposta é não. Em primeiro lugar, porque ele tem pelo e subpelo. Como é que funciona essa história de pelo e subpelo? Essa combinação de pelo e subpelo funcionam como um isolante térmico. Então ele não sente nem calor demais e nem frio demais. Esse pelo e subpelos isolam ele da temperatura ambiente e mantém sempre na mesma temperatura. Para você ter uma ideia, lá naquela região, muitas vezes ele trabalha nas planícies da Turquia, em regiões que no verão chega a mais de 42 graus. E para finalizar, eu vou falar de alguns gostos peculiares da nossa estrela. Ele gosta de sanduíche de peito de peru e queijo, apesar de não comer, porque isso faz mal, né? Mas ele fica enchendo o saco, ele fica louco quando vê alguém com sanduíche de peito de peru e queijo. Ele gosta muito da orelha do Alfredo, mas isso dá para entender, porque ele é o bicho mais fofo do mundo e não tem como não gostar e não querer apertar essas orelhas. E ele gosta de assistir televisão, ele gosta de assistir filmes, desde que não tenha nenhum cachorro ou cavalo. E especialmente isso que eu não consigo entender, ele gosta de assistir Big Brother, ele gosta de assistir reality shows. E a gente percebeu que a parte que ele mais gosta é de ver as moças tomando banho. Eu não sei se é porque tem muita cor, muito movimento e o barulho da água, ou se ele é tarado mesmo. Por hoje é só.